Olá, começa agora mais um Diálogo Aberto, os seus programas de todos os domingos de manhã para falar sobre política, economia, desenvolvimento e empreendedorismo e também, aproveitando isso tudo, falar de histórias pessoais, histórias de superação. Como todos os domingos, eu trago sempre dois jornalistas convidados e hoje nós estamos com o Wilson Aquino, jornalista, assessor de imprensa do meio corporativo, trabalha em agência hoje. Obrigado, Aquino, por estar aqui. É um prazer muito grande também participar dessa. Muito obrigado. E do meu lado esquerdo aqui, Valéria Leite, uma grande irmã, uma grande amiga, parceira de palco já, né, Valéria? Saudade de trabalhar com você. Pois é, pois é. Estamos aqui, Valéria, hoje que está na assessoria de imprensa do Ministério Público, fazendo um belíssimo trabalho. Obrigado, Valéria, por ter vindo aqui. Obrigada pelo convite. E o nosso entrevistado de hoje, ele é bastante especial, eu digo. Já foi jogador de futebol de salão, dizem que um dos melhores, mas há 20 anos um acidente de carro o deixou numa cadeira de rodas. Só que isso não foi suficiente para tirar o ânimo deste cidadão, desse político pontaporanense que depois do futebol foi vereador, vice-prefeito, prefeito de Ponta Porã por 2 mandatos e hoje está já como deputado estadual, já somando tudo no seu 7º mandato. Nós vamos conversar hoje com Flávio Caiati, deputado Flávio Caiati. Flávio, obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia, Og, bom dia, Wilson, bom dia, Valéria. É um prazer enorme estar aqui batendo um papo com vocês três e espero que seja interessante para toda a população aqui do estado do Mato Grosso do Sul. Eu tenho certeza que vai ser. Deputado, eu gostaria de começar primeiro pelo seu acidente. Gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente disso. Parece que foi em 97, né? Como é que aconteceu? Eu tinha terminado uma campanha para a vice-prefeitura de Ponta Porã e naquela oportunidade eu já tinha vontade de querer ser deputado estadual. E eu saí de Ponta Porã numa noite, fui para uma festa em Antônio João, e queria retornar logo para Ponta Porã, porque no outro dia cedo eu tinha um futebol já em Coronel Sapucaia. Tudo faz parte ali da grande região de fronteira. E foi na vinda de Antônio João para Ponta Porã, já chegando em Ponta Porã, a 10 quilômetros de Ponta Porã, naquela época eu fumava, o cinto de segurança não era obrigatório, eu estava sem cinto de segurança e eu fui acender um cigarro. Quando eu vi um companheiro meu gritar, falando que tinha uma curva. Infelizmente eu fui tentar corrigir o carro, fazer a curva, e não consegui, e eu fui jogado para fora do carro. E, infelizmente, na hora eu percebi que eu estava sem sentir as minhas pernas, né? Fui socorrido, no outro dia me trouxeram para Campo Grande. Fui operado aqui em Campo Grande. 2 dias depois, eu já estava em Brasília, no Sara Kubitschek, aprendendo a ressocialização, a aprender a andar numa cadeira de roda, a empinar uma cadeira por conta da acessibilidade, a fazer cateterismo, enfim, a aprender a lidar com essa minha nova vida que eu já carrego por todo esse tempo. E como é que foi para você essa transição? De repente, você acordar num dia e não poder andar mais. Como é que isso bateu na tua cabeça? No começo foi bastante difícil. Foi difícil. Mas eu fiquei esses 60 dias em Brasília e quando eu fui recebido pela população de Ponta Porã, no aeroporto eu já percebi que eu tinha um amparo de toda uma cidade que me carregou nos colos até os dias de hoje. Hoje, Ponta Porã, eu tenho uma simbiose muito grande e é inexplicável essa paixão que eu tenho pela cidade e a cidade tem por mim. Flávio, eu me lembro na época, agora você falando, eu fiz um remember aqui, eu não sou muito boa de datas, mas eu lembro de ter dado a notícia do seu acidente. E lembro também da comoção das pessoas, você falando agora sobre Ponta Porã, eu lembro que Ponta Porã parou, assim, quando soube do seu acidente, e a gente sentia isso, enquanto jornalistas, o carinho que a cidade tinha com você. Então, você sentiu isso quando você chegou também?
senti, e foi realmente isso daí que me deu um choque, de falar, espera aí, cara, você tem a vida ainda, né? Vamos reagir. E a população estava falando isso em outras palavras para mim, né? E foi dessa forma que eu comecei a me recuperar fisicamente, a fazer exercícios, fisioterapia, para encarar essa nova fase da minha vida, né? Deputado, isso mudou a forma do senhor enxergar, de ver a vida? Mudou muita coisa na visão do senhor? Muda muito, né? Eu era uma pessoa que não tinha retrovisor, eu não olhava para trás, eu só queria ver a frente, né? Passou a valorizar mais, então, a vida? Passei a valorizar, passei a pensar mais também nas minhas atitudes. Os valores, para mim, mudaram. Eu era uma pessoa que não tinha família, já estava com 36 anos de idade e não era casado, não tinha um compromisso sério. Dá para ver pelo próprio acidente que você tinha muita pressa, né? Exato. Você estava com pressa, você estava sempre correndo em busca de alguma coisa. Mas eu quero te fazer uma pergunta assim, muito pontual. Naquela época, você enxergava as pessoas com necessidades especiais? Você tinha esse olhar? Você sabia o que era acessibilidade? Você tinha essa preocupação? Como agente político também? Eu tinha. Inclusive, eu conheci o Sara Kubitschek 6 meses antes do meu acidente. Eu fui visitar a filha de um amigo meu que jogava futebol comigo, que se acidentou e infelizmente ficou tetraplégica. Eu fui até o Sara Kubitschek em Brasília para visitar. E ali eu conheci mais o dia a dia das pessoas, né? Eu tenho um carinho enorme pela Amália, hoje é minha amiga até hoje, e eu fui visitá-la, né? Mas eu não conhecia os detalhes que precisa ter o conhecimento da engenharia para fazer a acessibilidade para toda essa gama de pessoas que vivem numa cadeira de rodas, né? Eu não conhecia os detalhes e vim aprender a conhecer depois do meu acidente. Agora, Flávio, a gente sabe que a carreira política ela não é uma carreira fácil. Você tem deslocamentos a todo momento, são viagens, são visitas. Você vira e mexe, você vai a Ponta Porã, que é a tua cidade, e volta para cá. Enfim, de onde é que você tira forças? Eu sei até que você ainda sente muitas dores, né, nas costas. De onde é que você tira forças para superar tudo isso? Eu não sei, Og, de onde que vem essa força. Mas eu tenho muita vontade de devolver para a população tudo isso que ela me proporcionou hoje, sabe? É por isso que a gente foi prefeito de Ponta Porã, onde a gente pôde fazer as principais reivindicações daquela cidade, a revitalização da linha internacional, o parque Aires Marques, que fica no coração de Ponta Porã, o Rodoanel, enfim, as principais obras que Ponta Porã necessitava, a gente correu atrás para realizar. Isso daí talvez seja a forma que a gente tenha de combustível, de energia, para buscar as soluções para amenizar a vida daquela população que tanto gosta da gente. Quer dizer, botar a cabeça para trabalhar, né? Para não pensar em outras coisas. Exatamente. A gente também, depois do acidente, eu já namorava a minha esposa Mary, eu me casei com ela, fomos até Ribeirão Preto, fizemos inseminação, colocamos 3 embriões na barriga dela e vingou a Flavinha. Hoje a Flavinha está com 19 anos e é a nossa felicidade. Segue, né? É a vida que segue, a gente tem compromisso, a gente tem filhos. E é a vida que segue. Bom, a gente vai fazer uma pequena pausa agora, daqui a pouco nós voltamos a conversar com o deputado estadual Flávio Kayat. Só um instante. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje conversando com o deputado estadual Flávio Kayat.
Deputado, o senhor foi por duas vezes, prefeito de Ponta Porã, uma cidade complicada, uma cidade de fronteira, que enfrenta o tráfico, a contravenção, o contrabando, que ali se estabelece. Nesses 2 anos que você ficou à frente da prefeitura lá, em algum momento você se sentiu compelido a ter que conversar com os líderes do tráfico, da contravenção, que geralmente ficam do lado do Paraguai, para conseguir realizar um trabalho, digamos assim, tranquilo, de segurança do lado de cada fronteira, não? Veja, Og, a segurança é mais uma responsabilidade do Estado e da Federação, né? Ali tem as polícias constituídas, Polícia Federal, Polícia Militar, e eles sabem o canto deles, eles não se intrometem na vida das pessoas de bem da cidade. Então a nossa vida foi sempre muito tranquila, sem jamais ter qualquer tipo de problema com esse tipo de gente. Você nunca recebeu ameaças ali em algum momento da tua administração? Não, nunca recebemos ameaça alguma desse tipo de gente. Como eu te falei, eles sabem o lugar deles. Essa história de que Ponta Porã, as pessoas costumam dizer que a bala tem RG e CPF, né? Eu ouvi isso em Ponta Porã, de um pontaporanense, por isso que eu estou repetindo. Só que hoje a fronteira está vivendo um momento diferenciado, pelo menos é isso que eu tenho ouvido cada vez que eu converso com pessoas que falam de Ponta Porã. Até por conta das mudanças que têm sido feitas ali na fronteira, dos líderes que querem pegar a fronteira e outros que não. Qual que é a sua visão de Ponta Porã hoje, diferente dessa de quando você estava começando a política? Eu quero aqui confessar para vocês que há 30 anos atrás, o Jorge Rafati, que era o barão, né, foi um dos últimos líderes do tráfico ali, né? O Jorge, ele me convidou porque a gente saiu fazer vestibular junto em Uberaba para engenharia. Vocês eram amigos na época, Amigos. Flávio? O pai dele era um comerciante próspero, um homem de bem, maçom, uma pessoa de família tradicional de Ponta Porã. Acima de qualquer suspeito. Acima de qualquer suspeito. A gente saiu com 18 anos de idade fazer vestibular lá em Uberaba, para engenharia, né? Eu sou padrinho de um dos filhos dele. E ele, em Ponta Porã, ele fazia as leis dele, mas do lado paraguaio, né? Do lado de cá, ele era um cidadão comum. Do lado de cá ele não podia porque ele estava com problema de justiça, né? Mas o Jorge é uma pessoa que, infelizmente, ele foi para o lado contraventor. E a gente sabe que, infelizmente, essas pessoas podem viver anos, mas o dia sempre chega. Ponta Porã, infelizmente, era uma cidade que era a contravenção do uísque, era a contravenção do soja, do café, do açúcar. E, com o tempo, foi trazendo de Capitão Bado o entreposto para ser a maconha. Depois trouxe da Bolívia o entreposto para ser da cocaína. E isso daí começou uma briga muito grande dos narcotraficantes, né, das facções. E foi com isso daí que Ponta Porã começou a ficar uma cidade sem dono. Deputado, o conceito que as pessoas têm é muito grande com relação à sua pessoa, com relação à sua administração. Nós sabemos que o país hoje está numa crise muito séria, os estados estão endividados, os municípios endividados, e estamos começando um ano aí legislativo nas prefeituras. Que conselho que você poderia dar para esses novos prefeitos aí? O que se pode fazer para administrar bem uma cidade? Eu acho que o grande passo foi dado com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Um outro grande passo que foi votado é a lei do gasto do teto. Todos nós em casa, a nossa família, a gente ganha 5 mil reais, você não pode gastar 6, 7 mil reais no mês.
E o Brasil tem uma conta a pagar muito grande. Quando a gente vê uma prefeitura de Campo Grande hoje passando as dificuldades que tem e as necessidades básicas sendo dificilmente atendidas, como é o tapa-buraco, por exemplo. A população fala, não adianta tapar buraco, é melhor recapear, mas cadê o dinheiro para o recapeamento? Campo Grande sempre foi uma cidade autossuficiente, diferente das demais cidades do estado, onde a receita própria é muito pequena. E hoje, praticamente tudo que era de responsabilidade da federação foi municipalizado. Hoje, todas as responsabilidades se concentram na cabeça do prefeito. É muito difícil. Então, se você não tiver uma folha muito enxuta, não começar a contratar gente de todos os setores e encher uma prefeitura, você não consegue administrar. Então, você não pode fazer aquela política do apadrinhamento, que dá um carguinho para um, dá um carguinho para outro, porque o seu futuro está comprometido. Então, essa, para mim, eu acho que é a primeira lição para que um prefeito tenha sucesso. O emprego não garante sucesso na sua administração. O que garante sucesso na sua administração é você administrar como se fosse uma empresa própria. Você ter sensibilidade também para ouvir os reclamos da população. Você não é o Papa, você tem que escutar. Por isso que a gente tem 2 ouvidos, 2 orelhas, realmente para escutar. E é dessa forma que a gente tem que fazer o beabá. Viajar muito para Brasília, porque ali estão os recursos que vão fazer a diferença na administração. O que vem para a prefeitura já são dinheiros carimbados, os 25% para a educação, 15% para a saúde, e sobra aquela pouca coisa para você realmente poder fazer a diferença. Nós vamos para mais um pequeno intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos a conversar com o deputado estadual Flávio Caiati. Só mais uns instantes. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje conversando com o deputado estadual Flávio Caiati. Bom, deputado, o senhor hoje é um dos políticos cogitados para ocupar uma vaga no Tribunal de Contas do Estado. Isso já está certo ou ainda não? Veja, Og, eu recebi o convite já do governador do Estado, Reinaldo Azambuja, para que a próxima vaga, né, sendo aberta, ele gostaria que o meu nome fosse o indicado para ir para o Tribunal de Contas. E eu acho que esse semestre, eu acredito que isso já deva vir a acontecer. E o senhor vai sentir falta dessa correria, por exemplo, da legislatura ou não? A gente vai sair fora da vida política, mas da vida pública a gente vai continuar. Eu gosto muito, a minha energia está voltada totalmente para essa parte, eu gosto e vou continuar fazendo. Deputado, a sua possível ida para o Tribunal de Contas nos remete, a questão da fiscalização nos remete ao problema que o país está enfrentando hoje com a corrupção vindo à tona aí, né, sendo denunciado por empresários. Como é que o senhor vê essa questão e, na opinião do senhor, o país, depois desse episódio, vai passar a uma situação melhor? Quer dizer, vamos ter um país melhor e mais justo, sem corrupção? Eu acho que todo mundo está abismado, de boca aberta. Praticamente as grandes lideranças brasileiras estão todas envolvidas, né, nessa delação premiada da Odebrecht. E eu acho que, pelo menos, a gente percebe que está nascendo uma nova geração no Brasil diferente da nossa geração, que é uma geração
fracassar. Quando você assiste o jornal, você se sente aí uma vergonha alheia? Fala, pô, mas como que esse cara pode fazer uma coisa dessa? Você se assusta e se indigna também como cidadão e como político? Olha, a gente não quer ser o paladino da moralidade, mas também não quer fazer parte de um prostíbulo que foi feito no Brasil. É lógico que antes de fazer qualquer coisa, eu penso na minha família, eu penso no meu quadrado, porque é ali que eu tenho o meu conforto. Mas eu acredito muito num novo modelo de se fazer política no Brasil. Esse que está hoje já não serve mais para a gente. E essa nova geração que está nascendo, essa nova geração que é a geração Y, eu acredito muito nela, que ela vem com a cobrança, vem com essa parte da proximidade, do saber do que ela quer. Ela sabe o que ela quer. Infelizmente, a nossa geração é uma geração perdedora. Vem aí essas reformas, a reforma previdenciária é uma coisa muito urgente. Isso não é questão de que a gente quer punir o trabalhador, não é isso. É a gente fazer a opção de você pagar a conta, ou deixar para Maria pagar a conta. É de você pagar a conta, Valéria, ou deixar para os seus filhos pagar a conta. A conta não fecha hoje no Brasil. Hoje desencadeou uma crise tão grande que, se nós não recuarmos e ajustarmos os ponteiros, alguma hora essa conta vai ser cobrada. Mas o senhor concorda com as mudanças, por exemplo, na reforma da Previdência, como elas estão sendo propostas hoje, ou só acha que há uma maneira diferente de se fazer isso? Eu acho que para negociar, o presidente, ele jogou a idade de 65 anos para todas as categorias, para que depois, sentando à mesa, você chegar num valor, numa idade que seja razoável e satisfatório. Você acha que nas próximas eleições, que nós vamos enfrentar daqui um ano e meio, mais ou menos, vai haver uma mudança muito grande a tal ponto de que nós possamos vislumbrar aí um cenário melhor na política nacional, depois de tudo isso que a gente está vendo na política, com tantos envolvimentos, senadores, deputados, governadores, ex-presidentes, enfim? Eu acho muito difícil, porque as pessoas de bem, elas não querem colocar os seus nomes à disposição da sociedade. E aí vem a dificuldade, porque falta nome novo. Um empresário bem-sucedido, um médico, um engenheiro, um advogado, um promotor, um juiz federal, quem sabe? Bom, deputado, eu gostaria de agradecer a sua presença, né, sabendo principalmente da dificuldade que o senhor tem de ir para vários lugares. Quero agradecer por pela disposição de estar aqui com a gente no Diálogo Aberto. Muito obrigado. Eu que agradeço, Og, agradeço a você, a Valéria, ao Wilson. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês nessa manhã. Muito obrigado. Também quero agradecer Valéria Leite, minha colega, ao colega Wilson Aquino, pela presença aqui. Muito obrigado pelos dois. Foi um prazer. Obrigado pelo convite. E o Diálogo Aberto vai ficando por aqui. Sempre lembrando a vocês que nós estamos todos os domingos aqui pela Record, às 9h30 da manhã, com reprise na TV Agro Brasil, diariamente às 9h30 da noite. Um bom dia a todos, um bom final de semana e até o próximo domingo.